Eu queria, mais uma vez, agradecer às centrais sindicais italianas. Eu já disse para eles, vou dizer de público, eu devo muito o que eu fui no movimento sindical, ao sindicalismo italiano. O sindicalismo italiano, nos anos 80, foi a grande referência para que nós pudéssemos criar no Brasil o chamado novo sindicalismo e nós pudéssemos criar uma central de trabalhadores que é CUT e fazer do sindicalismo brasileiro um dos sindicatos mais combativos do mundo. Quero agradecer aos companheiros dirigentes políticos e intelectuais da Itália, companheiros que eu conheço desde os anos 80. Eu tive o prazer de encontrar alguns companheiros que estiveram comigo aqui em 1980, quando aqui eu vim pela primeira vez, que tive o prazer de conhecer quem ele é. Quero agradecer ao companheiro da Lema, que quando eu vim aqui participar de um encontro de jovens, ele era primeiro-ministro e eu tive o prazer de poder recebê-lo no encontro. Quero agradecer aqui os brasileiros e as brasileiras que estão aqui, porque é muito gratificante saber que vocês, às vezes por sacrifício próprio, estão tentando realizar sonhos que a companheira Dilma tentou possibilitar que milhões de jovens conseguissem conquistar, criando Ciência Sem Fronteira, para permitir que jovens, meninas e meninos brasileiros pudessem se transformar em grandes pesquisadores e grandes intelectuais em todos os países do mundo. Quero dizer para vocês que a minha vinda à Itália nesse momento, ela só não é mais prazerosa porque é uma viagem muito curta. Eu já tenho que embarcar amanhã, às 10 horas da manhã, de volta ao Brasil. Espero brevemente retornar à Itália e poder fazer pelo menos um dia de passeio aqui na Itália. Dono da agenda, querendo que a gente saia logo para cumprir mais uma reunião. Quero dizer para vocês que muitas vezes na Itália os dirigentes sindicais e os políticos foram muito solidários aos problemas nossos no Brasil. As perseguições ao movimento sindical nos anos 80, as greves dos anos 80, as intervenções dos sindicatos e a própria minha prisão em 1980 por ocasião da greve dos metalúrgicos. Em nenhum momento faltou solidariedade da grande maioria dos sindicatos italianos e eu diria dos sindicatos europeus. Foi aqui, nesse país, que eu tive um pouco mais de consciência sindical, consciência política, e construir uma relação de amizade que eu acho que é para todo sempre, porque eu já tenho 74 anos, embora pareça bem mais novo. A natureza termina sendo implacável com todos nós. Eu, para enfrentar a natureza, eu resolvi dizer, Lema, que vou viver 120 anos. Porque eu acredito que, se for verdade que a ciência afirma que o ser humano que vai viver 120 anos já nasceu, deve ter sido eu. Dizer, no Brasil, em todos os eventos que eu participo, que eu sou um homem de 74 anos, tem energia de 30, e tenho tesão de 20 anos. E eu falo isso por uma razão muito simples. Eu sei que no mundo
a morte fica espreitando seres humanos e fica sempre à procura de um ou de outro. E eu acho que quando a morte escuta eu falar, eu tenho 74, energia de 30 e tesão de 20, a morte fala, não é esse, eu vou embora. Para fazer algumas coisas que eu acho que tem que ser feitas. O Papa Francisco me deu uma oportunidade, com um convite que me fez a pedido do presidente da Argentina, de vir aqui. Eu, na verdade, tinha vontade de conversar com o Papa Francisco desde que ele foi eleito Papa, desde que ele foi ao Brasil, porque eu achava que a questão da pobreza, a questão da fome e a questão da desigualdade não pode ser tratada apenas, sabe, de eleição em eleição, como se fosse um problema social, e é um problema político muito grave. E eu tomei consciência, quando assumi a presidência da República no Brasil, que só era possível a gente resolver os problemas da miséria, a chamada miséria profunda, daqueles que não têm sindicato, daqueles que não têm partido político, daqueles que não conseguem sequer se associar a qualquer coisa. Só é possível se você transformar esse assunto em política. E transformar um problema social em política significa você garantir que aquele assunto vai ser discutido todo santo dia, em todos os lugares. No Brasil nós costumamos dizer, é transformar um assunto num assunto de mesa de bar. Quando você entra no bar que as pessoas estão discutindo os problemas do povo pobre, significa que aquilo se transformou em política. Não pode ser apenas no 1º de maio, ou não pode ser apenas numa campanha salarial. É sempre. E eu tive o prazer de poder, com o tema da desigualdade levantado pelo Papa Francisco, vir a Roma discutir com ele hoje. Depois eu vou falar um pouquinho da discussão com o Papa Francisco. Quando eu assumi a presidência no Brasil, eu tinha uma preocupação. E posso confessar para vocês, porque foi aqui, na Itália, que eu tive contato com o Valença. Foi aqui na Itália que eu conheci o Valença. E o que me inspirava no Valença, por incrível que pareça, para não cometer o mesmo erro que ele cometeu, foi o fracasso dele enquanto presidente da Polônia. Quando eu ganhei as eleições, na minha cabeça martelava todo dia, eu não posso errar. Eu não posso cometer um erro político de os trabalhadores não reconhecerem que eles elegeram um dia um trabalhador para ser presidente da República. E quando o companheiro Valença foi candidato à reeleição na Polônia, ele só teve 0,5% dos votos. Numa demonstração de que, lamentavelmente, um metalúrgico de um estaleiro eleito presidente tinha falhado na missão de governar no seu país. E era isso que me torturava. Era isso que me obrigava a pensar todo dia, eu não posso errar, eu não posso errar. E resolvi assumir com os meus companheiros de partido, do movimento sindical, a responsabilidade de que era possível construir um país diferente. Eu fui, talvez, o único presidente que tive o prazer de, no dia, acho que 23 ou 25 de janeiro, ir ao Fórum Social Mundial em Porto Alegre, fazer um discurso de combate à fome. E o mesmo discurso que eu fiz em Porto Alegre, eu saí de Porto Alegre, peguei o avião e fui para Davos fazer o mesmo discurso de combate à fome. Eu não sei quantos presidentes da República tinham conquistado a primazia de poder participar em 2 fóruns tão díspares e ser tratado com muito respeito naquele fórum. Eu, em janeiro de 2010, eu ia voltar a Davos para poder mostrar que eu tinha cumprido com todas as palavras que eu tinha feito no comício de 2003.
Eu estava em Pernambuco e tive um mal-estar, a pressão subiu e o médico da presidência não quis assumir a responsabilidade de atravessar o Atlântico com o presidente com a pressão alterada e, portanto, eu não pude andar voz fazer o meu compromisso de cumprir aquilo que eu tinha falado em 2003. E por que nós conseguimos resolver o problema da miséria absoluta no Brasil? Não foram poucas coisas. Foram 36 milhões de brasileiros que saíram da miséria absoluta e 40 milhões de brasileiros que assumiram o papel da chamada classe média baixa, de trabalhadores organizados, de trabalhadores assalariados, que passaram a ter um padrão de consumo daquilo que as pessoas poderiam produzir. Foi um momento, eu diria, excepcional para uma nação que vivia desesperançada. Durante a crise com a quebra do Lehman Brothers, eu lembro que o mundo desenvolvido gerou 100 milhões de desempregados. Eu vou repetir, o mundo desenvolvido, com a crise de 2008, gerou 100 milhões de desempregados. E no Brasil, no nosso governo, nós criamos 20 milhões de empregos formais. Eu passei a dizer, quando perguntado qual foi o milagre, eu dizia que não tinha milagre. Nós apenas tínhamos incluído o pobre no orçamento da União. E que o pobre tinha deixado de ser o grande problema e tinha passado a ser a solução. Porque na medida que o pobre começou a ter um pouquinho de dinheiro, ele começou a consumir não supérfluo, consumir o necessário para sobreviver. E aí, uma coisa fantástica da Lema, a indústria automobilística que vendia 1.700.000 carros por ano, passou a vender 3.800.000 carros por ano. E os empresários se queixavam que os trabalhadores não queriam comprar carro, porque eu dizia a vocês, aumente a quantidade de meses que o trabalhador vai comprar, que ele vai comprar. Para pagar em 10 meses ele não vai comprar, para pagar em 12 ele não vai comprar. Aumente para 30, para 40, para 50, para você ver como é que o trabalhador vai comprar carro. Ou seja, o trabalhador passou a ter direito de comprar máquina de lavar, que era apenas uma questão de uma parte da classe média, geladeira nova, fogão novo, liquidificador, ventilador, aspirador de pó. E as mulheres passaram a comprar perfume, sapato novo, roupa nova, as pessoas passaram a se vestir melhor, as pessoas passaram a viajar de avião, as pessoas passaram a vir, sabe, ninguém queria mais andar de ônibus, era de avião, a vir para Miami, eu não sei, deve ter aumentado até o turismo religioso aqui na Itália, com a ascensão dos pobres do Brasil. E foi uma coisa muito engraçada, porque acho que foi o mais importante momento de ascensão social que o meu país conheceu. Eu tinha feito um pacto que, tão importante, sabe, que nem se falava que era pacto, porque você tinha de um lado um operário metalúrgico, torneiro mecânico, sem diploma universitário, e do outro lado você tinha um grande empresário, que tinha uma grande empresa com 17.000 trabalhadores, também sem diploma universitário como eu. Éramos dois, um empresário e um trabalhador, os dois sem diploma universitário. E nós vamos passar para a história como a dupla sem diploma que mais colocou o jovem na universidade, que mais fez universidade, que mais fez escola técnica no Brasil. Nós, em apenas 12 anos, colocamos mais de 4 milhões de jovens nas universidades e uma coisa importante, levamos 126 campos para a cidade do interior. Eu não sei se todo mundo conhece a Grande São Paulo, mas na Grande São Paulo você não tinha nenhuma universidade federal, porque como houve a Revolução de 32 e o governo federal
sabe, derrotou São Paulo. São Paulo resolveu dominar o Brasil pelo conhecimento. Criaram a USP, que é uma universidade muito importante no Brasil, e não permitia que tivesse universidade federal em São Paulo. Nós criamos Universidade Federal em São Bernardo, em Santo André, em Diadema, em Guarulhos, em Osasco, em Sorocaba, e muitas cidades em Santos. Nós construímos universidade pelo Brasil inteiro. Ainda falta muita coisa, porque estamos atrasados se comparado à Argentina, se comparado ao Chile, porque o Brasil, não sei se vocês sabem, foi o último país da América do Sul a ter uma universidade. Dalema, pasmem, o Peru teve a sua primeira universidade federal em 1554. A Bolívia teve a sua universidade primeiro do que o Brasil, a Colômbia primeiro do que o Brasil, a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária em 1918. E o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Sabe por quê? Porque o rei da Bélgica ia visitar o Brasil, e para um rei visitar um país, ele precisaria ganhar um título de doutor honoris causa. E a gente, então, na universidade, criamos a Universidade Brasil, e aí conseguiu-se dar o título para o rei da Bélgica, que foi ao Brasil. Não foi nem por causa do povo brasileiro, foi por causa do rei da Bélgica que se criou a primeira universidade no Brasil. Isso significa dizer que a elite brasileira nunca teve preocupação com a formação cultural do nosso povo. Isso significa dizer que o Brasil é o que é hoje, resultado de 350 anos de escravidão. Hoje eu tenho noção, porque li muito quando estava preso sobre a escravidão, de que a ignorância da elite brasileira é a ignorância de uma elite que gostava de ser escravocrata, que gostava de tratar o negro como se fosse um animal dele, uma propriedade dele, e não como um cidadão livre. Isso é o que virou o nosso país. E por isso que eu tenho orgulho, mesmo estando preso, de ter homens e mulheres de todo parte do mundo, da Itália, da Alemanha, da França, do Nordeste brasileiro, gritando todo dia: bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, com sol, com chuva, com frio ou com calor. Era uma coisa que me motivava a não desanimar, me motivava a não permitir que eu criasse ódio, que eu ficasse rancoroso e que eu quisesse me vingar de alguém. Aquilo me fazia, todo santo dia, levantar e ter consciência que eu sabia porque estava preso, sabia porque tinham me prendido, e eu tinha consciência que a minha resistência eu queria cada dia mais tornar os meus algozes nervosos. Eu tenho certeza que os que me prenderam não têm a leveza de sono que eu tenho toda noite. A leveza do sono. E eu fiquei muito feliz quando o Papa Francisco resolveu discutir dois temas que são muito caros a todos nós que amamos a vida: a desigualdade e a questão ambiental. São dois temas que precisam ser tratados com muito carinho, inclusive nós, os políticos e dirigentes sindicais, precisamos saber que esse sistema está intimamente ligado àquilo que nós queremos para o futuro. Nós estamos há muitas décadas dizendo que tem o efeito estufa, que o planeta está esquentando e que é preciso controlar, que é preciso controlar, que é preciso controlar. Hoje, nem os Estados Unidos ainda têm a coragem de assinar o protocolo de Kyoto, não quis assinar a Carta de Paris, e muitos países da Europa estão pedindo a Deus para se desfazer do acordo do protocolo de Kyoto.
Eu era presidente da República quando houve uma decisão da União Europeia de que até 2020 todo o combustível da União Europeia teria 20% de mistura com etanol ou com biodiesel. Simplesmente isso foi esquecido. Então eu acho que o Papa Francisco nos chama a atenção. E concordo com o D'Alema quando diz que é uma das poucas lideranças com visibilidade que nós temos no mundo. Porque, D'Alema, eu te confesso, sem querer ofender a ninguém, um dos problemas que gerou a crise de 2008 e que não permitiu uma solução foi a falta de lideranças. Os governos deixaram de ser governos. Os presidentes são eleitos, mas a burocracia é que determina o que vai ser feito. E burocrata não foi eleito para comandar. Burocrata não tem obrigação de ter sensibilidade. Burocrata não tem obrigação de cumprir compromisso. Quem tem obrigação de cumprir compromisso são aqueles que foram pedir voto para o povo e dizer que ia mudar o jeito de governar. Eu nunca vi tanta falta de liderança no planeta Terra como eu vejo hoje. Nunca vi. A ponto da gente perceber que lideranças importantes no mundo democrático tiveram a insensatez de reconhecer um maluco venezuelano que se autoproclamou presidente da República. Ninguém precisa concordar com a política econômica do Maduro. Ninguém precisa concordar com o jeito do Maduro governar. Isso não é um problema meu, não é um problema do D'Alema, não é um problema teu. É um problema do povo da Venezuela. Olha, qual é o direito que os Estados Unidos têm de dizer que vai ser assim e pega um cidadão que não tem cara de seriedade e o cara se autoproclama presidente da Venezuela? Se você ou outro italiano ganha uma eleição aqui na Itália e o cara que perde se autoproclama presidente. Imagina se alguém nos Estados Unidos, aliás, merecia alguém se autoproclamar presidente. Dizem que a eleição dele foi na base do fake news, foi na base da mentira, da tentativa de destruição, como foi a do presidente brasileiro. Então imagina se a eleição não vale mais nada, se a democracia não vale mais nada, se a eleição não tem mais sentido. E eu, sinceramente, fiquei constrangido de ver pessoas que eu reputava sérias, sabe, fortalecer. E ainda dizer, nós vamos aumentar o bloqueio à Venezuela. Como é que pode os Estados Unidos, em pleno século XXI, tomar decisão contra as Nações Unidas e ele sozinho fazer bloqueio e obrigar os outros países a seguirem ele? Onde é que nós estamos? Para que quiser no Conselho de Segurança da ONU? Aliás, eu briguei muito para entrar, mas não conseguimos. Porque não é possível que a ONU continue com a mesma formatação que tinha em 1948. Que novos convidados possam entrar nessa festa do Conselho de Segurança, porque é o Conselho de Segurança que fala em paz, mas é ele que vende arma para a guerra. É o Conselho de Segurança que teve a coragem de criar o Estado de Israel em 1948 e não tem coragem de criar o Estado palestino. Das armas químicas no Iraque. Como é que a gente pode conviver? O cara que participava da secretaria, o cara que era o secretário da organização que cuidava de armas químicas era brasileiro.
era o embaixador Bustami. E ele dizia, não tem armas químicas no Iraque. O Celso estava comigo, porque ainda não era ministro. Eu não tinha tomado posse. Mas o Bush me convidou para ir aos Estados Unidos, e eu fui aos Estados Unidos conversar com o presidente Bush. Ele só falava em terrorismo, e que era preciso invadir o Iraque, porque o Iraque tinha armas químicas, Saddam Hussein era terrorista, e tinham derrubado as torres, era preciso... E eu falei, presidente, não tem armas químicas no Iraque. O embaixador Bustami foi tirado da secretaria porque ele dizia que não tinha. Aí tiraram ele e colocaram um japonês que dizia que tinha. Pois bem, naquele dia eu falei para o Bush, olha, o Brasil... Aí eles convidavam a gente para participar, Dalema, com o seguinte convite: quem participar da guerra do Iraque vai ter direito de participar da reconstrução. Como eu não era dono de empresa da construção civil, por que eu queria participar da reconstrução? Eu não queria participar da destruição. E eu falei, olha, Bush, eu tenho uma guerra mais delicada para fazer, que é a guerra para tirar 54 milhões de brasileiros da miséria absoluta. E essa guerra eu vou fazer. E cadê as armas químicas? Cadê as armas químicas? Não tinha. Ou seja, esse mundo está precisando ser reformulado nos seus conceitos, nas suas atitudes. É preciso que quem fale, quem dirija, seja os políticos eleitos. O povo quer saber o que pensa quem foi eleito. O povo quer saber o que pensa o burocrata que ele nem conhece. Eu participei de muitas reuniões. O Celso era um ministro muito importante. Chegou um momento que eu dizia publicamente que ele era o chanceler mais importante do mundo na ocasião. E eu participei de muitas reuniões da OMC. Dalema, muitas reuniões da OMC. Eles nunca quiseram acordo. Os americanos nunca quiseram. Suspenderam para a eleição do Obama, dizendo que ia começar 6 meses depois. Até hoje não começaram. Aí inventaram o Acordo do Pacífico, e agora inventaram a briga com a China. Ou seja, na verdade, a Dalema, na primeira reunião de Pittsburgh, em 2009, nós tiramos um documento contra o protecionismo. Tiramos um documento contra o protecionismo. Tiramos um documento contra o bônus que se paga para os agentes financeiros que ganham dinheiro vendendo papel atrás de papel sem gerar um emprego. Tiramos a decisão de que os países em desenvolvimento iriam participar com o aumento de cota no FMI e no Banco Mundial. Nunca aconteceu. Nunca fizeram nada. Eu nem sei se o G20 está se reunindo mais. Porque, na verdade, nós fomos criar o G20, eu acho que nós fomos chamados para poder dar proteção aos países ricos, que era o responsável da crise. Eu lembro que tentaram fazer uma intriga comigo, porque o Gordon Brown, que é uma pessoa que eu respeitava muito, eu era amigo do Gordon Brown, gostava do Gordon Brown, era um homem muito sério. Ele foi ao Brasil, eu falei, Gordon Brown, ele foi discutir a crise, eu falei, Gordon Brown, eu queria lhe pedir um favor. Quando você voltar para a Inglaterra, você diga para não culparem índio, para não culparem negro e não culparem latino-americano. Essa crise é da responsabilidade das pessoas de olhos verdes da Europa, não é? E dos Estados Unidos. Não é de negro, não é de índio e muito bem de latino-americano. Aí a imprensa tentou explorar que eu tinha criticado os olhos verdes. Eu não tinha criticado até porque a minha mulher tinha os olhos verdes. Então como é que eu ia criticar se a minha mulher depois ia me pegar em casa e me dar um chega para lá? Bem, eu hoje estou na situação que estou, eu não consigo acreditar. Eu, sinceramente, quando eu deixei a presidência do Brasil, eu achava que eu estava perto de chegar a ser quase Deus. Eu tinha 87% de bom e ótimo, eu tinha 10% de regular, e eu tinha 3% de ruim e péssimo.
Eu nunca na vida eu fui tão procurado por tanta gente para insistir que eu voltasse em 2014. Quando chegou em 2014 que eu disse que não ia voltar, porque a Dilma era presidente, ela tinha direito de ser candidata à reeleição, e ela era minha candidata, aconteceu tudo o que aconteceu no Brasil. Não deixaram a Dilma governar o segundo mandato, inventaram uma mentira para poder fazer o impeachment dela, e quando fizeram o impeachment dela, eu tinha consciência que o objetivo era chegar no Lula. Ou seja, o PT não podia voltar ao governo. E eu tinha certeza que o que aconteceu comigo iria acontecer. Eu já disse para todo mundo, eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para uma embaixada, mas eu tomei a decisão de não sair do Brasil, de não ir para uma embaixada, que muita gente me aconselhava. Eu falei, eu vou ficar aqui e vou para a Polícia Federal, eu vou junto do juiz que me mandou prender, eu vou junto do delegado que mentiu, vou junto do promotor, porque só tem um jeito de eu provar a minha inocência, é provar que eles são mentirosos e que eles são os bandidos que eles estão dizendo que eu sou. O processo não acabou, porque é uma enxurrada de processo, não precisa prova, não precisa prova. Um cidadão que me acusou apresenta um PowerPoint durante 2 horas na televisão, aí não apresenta nenhuma prova, ele termina dizendo o seguinte: não me peçam provas. Aí vai para o juiz. Eu disse para o juiz, na audiência, eu falei, juiz, deixa eu lhe falar uma coisa. A mentira está muito grande, o senhor vai ser obrigado a me condenar do jeito que você está conduzindo. Você sabe que ele me condenou. Sabe qual é o crime que eu cometi? Ele também não sabe. É fato indeterminado. Então eu estou até agora sem saber por que eu fui condenado. Tem um outro processo que eu já fui condenado também. Eles sabem que eu sou inocente. E vai ter um terceiro agora que eu vou ser condenado. Porque eles mentiram tanto que não tem como voltar atrás. Não tem como. Ou seja, foram tantas mentiras contadas, sabe? Impediram que eu fosse candidato a presidente, impediram que o PT votasse ao governo. Como é que eles podem agora reconhecer que estava errado? E tem um ditado, que acho que é de um filósofo inglês, que eu não sei o nome, que diz o seguinte: a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa o resto da vida mentindo para justificar. E eles mentiram, vão continuar mentindo, e o nosso papel é provar à sociedade brasileira e ao mundo que eles mentiram. Pode demorar 10 anos, não tem problema, por isso que eu vou dizer muito. E o Papa Francisco nos dá essa chance agora de colocar na pauta 2 temas que eu pretendo discutir muito no Brasil, pretendo discutir muito em outros países e pretendo fazer disso um motivo de vida para, quem sabe, chegar aos 130 anos daqui para frente. Mas eu não poderia deixar de agradecer a vocês. Sinceramente, os companheiros brasileiros e brasileiras que moram aqui, os companheiros... Eu sou muito grato aos companheiros Domênico de Masi, que foi me visitar na cadeia, ao companheiro Antônio, que não está aqui, é o seu filho, porque o Antônio está doente, mas também foi me visitar na cadeia. Vocês não sabem o prazer e a alegria de você estar preso e receber um companheiro. E o meu papel era provar que eu não estava triste, que eu não estava abatido, e era tentar passar para eles ânimo, para que eles saíssem com mais disposição de brigar do que eu estava. Então, companheiros e companheiras, eu quero do fundo da minha alma agradecer a cada um de vocês, dizer para vocês que eu tenho muito orgulho, eu devo muita compreensão do povo brasileiro. Eu não conseguiria ter o sucesso que eu tive no governo se não fosse a generosidade do povo brasileiro em garantir que nós fizéssemos o que era preciso fazer, se não fosse a compreensão de muitos de vocês em outros países que nos defendiam. Eu devo muito da Lema. Há muita gente
que foram leais. Chirac me ajudou, Sarkozy me ajudou, Gordon Brown me ajudou, Tony Blair me ajudou, tanta gente que me ajudou, sabe? A Angela Merkel, o Schröder me ajudou, o Felipe González, sabe? Aqui na Itália o Prodi me ajudou muito. Sabe? Então as pessoas tinham uma certa confiança, sabe, de que era possível a gente fazer as coisas. Eu não sei se porque eu era metalúrgico, se porque eu não sabia falar inglês, nem francês, nem espanhol, não falava língua nenhuma, sabe? Então, eu acho que era por isso que as pessoas falavam, vamos ajudar esse coitado, hein? Então, uma coisa para vocês que eu esqueci de falar, sabe? O companheiro Galtieri. Eu não vi o Galtieri aqui hoje, mas tive uma belíssima reunião com ele ontem, sabe? Sou grato também. Mas eu vou contar uma história que me animou na vida. Eu fui o primeiro presidente do Brasil a ser convidado para uma reunião do G8. E eu fui em Evian. Naquele tempo o G8 se reunia, tinha muita polícia, muito arame farpado e muita proteção. Eu fiquei pensando, por que os países ricos precisam de tanta proteção? Não é porque estão fazendo coisa boa. Deve ter, porque era muita polícia e muito arame farpado. Mas eu fui em Evian. Cheguei em Evian, primeira reunião, estava eu, o Celso sentado numa mesa e o Kofi Annan, o Bush chega, e quando o Bush chegou, todo mundo levantou. Parecia que tinha chegado Deus. Todo mundo levantou, puxou a cadeira rápido, ficou de pé. Eu falei para o Celso, a gente não vai levantar. Ninguém levantou quando eu cheguei aqui. Nós não levantamos e o Bush foi lá cumprimentar a gente e sentou junto com a gente. Qual era a lição que eu queria passar? É que se você não se respeitar, ninguém te respeita. A primeira coisa que você tem que fazer para ser respeitado é as pessoas perceberem que você se respeita. O Bush é presidente de um país grande, mas não é mais importante que o meu, não é mais importante que a Itália. Sabe? Não tem essa de pequeno, subalterno. Uma ilha do Caribe não é importante economicamente, politicamente, militarmente como os Estados Unidos. Mas quando chega na ONU para dar um voto, é o mesmo voto. Aí todos são iguais. Mas aí eu fui para a reunião. Aí quando eu cheguei na reunião tinha uma sala como essa, não, bem mais luxuosa do que essa. Uma sala bem feita. Estava lá Bush, Tony Blair, Koizumi do Japão, o primeiro-ministro do Canadá, o primeiro-ministro da Itália, estava convidado o rei da Arábia Saudita, o companheiro Fox do México, estava lá. E eu achei que o intérprete ia entrar junto comigo. Sabe? Aí eu fiquei sabendo que não podia entrar. Eu falei, pô, o que eu vou fazer dentro? Eu não entendo uma palavra do que ele fala. Ele certamente não tiver nenhum interesse em aprender português. Fala em português e alemão. Sabe uma coisa que me deixou chateado ontem? Eu peguei um avião da Itália para vir para cá. O avião sai do Brasil. Pois o cara fala inglês, o cara fala francês, o cara fala chinês, o cara fala... Ele não fala português. Ou seja, é muito desprestígio na nossa língua, pô. Vamos falar mais grosso para poder ser respeitado. Vamos ver se é bom. Como é que eu vou entrar aí se eu não entendo o que ele fala? Aí o cara falou assim para mim, Lula, você vai entrar lá, a primeira coisa que você faz é colocar aquele aparelho no ouvido, que você não vai ter problema. Mesmo assim eu fiquei com medo. Aí eu fiquei pensando, olhando na cara dele, eu falei, alguém desses caras aí já trabalhou em fábrica? Não. Alguém já ficou desempregado? Não. Alguém já morou num lugar que dava enchente de água? Que passava rato, barata, dentro da cama lá para poder se levantar de manhã? Não. Alguém já passou fome? Não. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou entrar aí e eles vão ter que aprender a conviver comigo, porque eu já passei por tudo que eles não passaram. E isso foi o motivo pela qual eu acho que eu construí uma relação de amizade que eu sou grato. Sou grato, grato, grato
a todos. Até o Bush foi um cidadão que se comportou dignamente conosco. Quando o Bush anunciou a criação da quarta frota, nós anunciamos a criação do Conselho Sul-Americano de Defesa, que era para mostrar para ele que a gente estava no páreo. Certamente ele não foi preso, eu fui. Certamente o Departamento de Justiça americano não implicou com ele, implicou comigo. Porque foi no Brasil que nós fizemos a maior descoberta de petróleo do século XXI, o pré-sal, que os americanos nunca aceitaram a lei de regulagem que nós fizemos, tomamos o petróleo de volta para o povo brasileiro, criamos a lei da partilha, destinamos 75% do royalty do petróleo para a educação, para a ciência e tecnologia e para a saúde. Eles nunca aceitaram isso. Como chama o cidadão? O secretário do Bush, aquele que faz fake news. Do Berman. Eu tenho dificuldade. Como que é? Então, esse cidadão foi o mesmo que fez. derrubou o Papa. O mesmo que fez fake news pro Obama, pro Trump, fez no Brasil pro Bolsonaro e tentou vir aqui na Europa tentar derrubar o Papa. Esse cidadão acha que é possível governar o mundo na base da mentira. Então, gente, por conta da importância do Brasil ter virado protagonista internacional, quando eles não tinham conseguido um acordo com o Irã, foi o Celso, eu, o Erdogan e o ministro das Relações Exteriores da Turquia que fomos convencer o Ahmadinejad a assinar um acordo de enriquecimento de urânio do jeitinho que o Obama queria. Depois Obama, acho que não teve coragem de enfrentar Hillary Clinton, ficou com o Lélio, nós fomos obrigados a publicar uma carta que ele me deu, mostrando que o Ahmadinejad tinha feito exatamente o que ele queria. Mesmo assim, aumentaram as sanções ao Irã. E assim é o mundo de hoje. Assim é o mundo de hoje, construído na base da mentira, em que o povo pobre não é levado em conta. Nós somos tratados como se fosse estatística, como se fosse um número. Eu sou 0, eu sou 1, eu sou 2, eu não sou um ser humano. Eu acho que o Papa tocou na ferida. Nós somos seres humanos, queremos ser tratados como seres humanos, somos cidadãos do mundo, de cada país, e portanto a culpa da miséria não são os coitados negros que estão no mar tentando vir para a Itália, vir para a Alemanha, vir para qualquer lugar. Eles são vítimas da guerra promovida. Tem muita gente, tem pouca gente com muitos bilhões acumulados. E tem muita gente sem um pão para comer todo dia. E isso não é a luta do Papa, isso é a luta do povo brasileiro, do povo italiano e do povo do mundo inteiro.